Bom, vamos lá. Hoje nós vamos focar na parte de circuito de força, tá? E para falar de circuito de força, uma das partes base que liga bastante são motores, tá? Motores de indução. E o que acontece? Nós temos motores de indução monofásicos e motores de indução trifásicos, tá? O que a gente vai focar aqui são os motores chamados MIT. O que é MIT? O MT, né? O MIT, os motores MITs. Então, o motor MIT é motor de indução trifásico, tá? Motor de indução trifásico. São motores assíncronos. O que quer dizer isso? Que a corrente elétrica não acompanha a rotação, tá? Ela sempre vai indo na parte de trás. Então, a corrente elétrica vai injetando a indução e o motor vai girando atrás da corrente elétrica. Por isso chama um motor assíncrono, porque não tem sincronia, tá? Então são motores assíncronos. Ele pode ter 2, 4, 6 e 8 polos. O mais comum, o mais usual e o que vocês vão encontrar aí durante muito tempo são os motores 4 polos, tá? 4 polos é o mais comum. Mas fique sabendo que tem motores de 2, 4, 6 e 8 polos, tá? O mais comum é o de 4 polos, mais simples de instalar, tá? Então nós temos aí os motores MIT, eles são assíncronos, eles vão ter de 6 ou 12 pontas, tá? 6 ou 12 pontas de fio ali na hora do fechamento. O que nós temos que entender de um motor. Então o que acontece? O que nós temos aqui como motor, tá? Nós temos essa primeira parte aqui que nós chamamos de estator, tá? Porque é a parte estática. Esse motor aqui costuma dizer que é gaiola de esquilo, tá? Onde o enrolamento, o bobinado, que são esses fios internos aqui, ó, fica na parte estática do motor, tá? E quanto à parte rotativa, que é o rotor, fica sem nenhum enrolamento, tá? Como a gente pode observar aqui dentro, ó, parece uma parte totalmente metálica, mas na verdade isso aqui são várias placas de silício, tá? Bem acopladas uma à outra, tá? Então várias plaquinhas de silício que nós temos aqui. Quando nós injetamos corrente elétrica, tensão e corrente elétrica aqui no polo, né, nas pontas, a gente gera um campo magnético aqui através da bobina e que esse motor começa a correr conforme a corrente elétrica. Pronto, aqui já está uma animaçãozinha, tá? Então o que acontece, ó? Essa parte verde e vermelha de fora são algumas bobinas. Isso aqui na verdade é um motorzinho de passo, tá? Mas serve bem para a gente entender. Se você observar, o vermelho de fora ele sempre vai estar mais à frente do que esse verde que está acompanhando ele, né? Que aqui seria a representação positiva e negativa, né? Então você vê que ele vai e puxa, ó. O verde vai e puxa o vermelho, ó, de dentro. Então o motor fica numa rotação, tá? Ele gera uma rotação. Então basicamente o princípio de ligação desses motores é isso, tá? É esse movimento que nós temos que passar, tá? Deixa eu ver se aqui anima. Ó, princípio aqui de rotação também, tá? Um ímãzinho perto de uma bobina aí que esteja em algum local, ela vai acabar rodando, tá? Fazendo uma rotaçãozinha. Tá? Então, basicamente é isso que a gente tem, tá? Dos motores. Então, ó, a gente precisa entender uma ligação em série e uma ligação em paralelo, tá? Fica muito claro, nós temos que entender esse tipo de ligação para poder começar a entender como é que vai funcionar os nossos motores, tá? O que acontece quando a gente liga algo em série, o que acontece quando liga em algo em paralelo, como é que é o comportamento elétrico numa malha aberta, numa malha fechada, numa malha em série, numa malha em paralelo.
tá? Então a gente vai só fazer uma revisão sobre isso aqui, tá? Então a gente vai ver aqui calcular um resistor em série. Então aqui a gente vai ter um circuito onde eu tenho uma tensão, tenho duas resistências ligadas em série e a malha fechada, né? Para calcular esse circuito de resistores, quando é resistor em série é simples. Se eu tenho 50 resistores, eu vou fazer o quê? A soma desses resistores. Vou somando lá 7, 14, o próximo e por aí vai. Tá? Então, a fórmula para achar um resistor total, um equivalente, resistor equivalente ou resistor total, a gente vai fazer a soma dos resistores. Então o cálculo é básico, né? A resistência equivalente vai ser igual a 7 mais 14, que vai ser resistência total igual a 21 ohms. Fácil, né? Tranquilo. Faz. Aí vem aqui uma das regras de um cara que eu pouco falei dentro da sala no predial, que é o senhor Kirchhoff, tá? E uma das regras dele e uma das leis da física, ele traz algumas informações para a gente, tá? Via de regra, resistores ligados em série, o resistor equivalente ou resistor total vai ser sempre maior do que o maior resistor do circuito. Até porque é uma lógica, né? Se eu tenho 14 reais, ganhei mais 7 reais, eu vou ter menos de 14 reais? Não, vou ter sempre mais dinheiro. Vamos ver agora calculando esse resistor em paralelo, tá? Então aqui o mesmo circuito, só que agora os resistores estão ligados em paralelos. O que eu consigo definir o que é paralelo? Ó, vou voltar à imagem aqui anterior. A tensão sai daqui com uma determinada corrente. A corrente não tem nada, nenhum outro caminho para passar. Ela tem que passar por aqui primeiro. Ela não consegue ter outro caminho para chegar no resistor 2 aqui, senão passando pelo primeiro, tá? Então aqui é uma ligação em série, não tem jeito, onde a corrente elétrica só tem um caminho. Já que em paralelo, quando ela chega aqui no nó, a gente tem que pegar algumas leis de Kirchhoff, que eu vou falar mais delas um pouquinho para frente, tá? Então quando ela chega aqui nesse ponto, nós chamamos de nó, tá? Chamamos de nó. Então esse nó, o que ele vai fazer? A corrente elétrica aqui, ela vai descer para esse e seguir o caminho para esse, tá? Então aqui eu tenho dois caminhos. Então a ligação, se tem dois caminhos diferentes, é uma ligação em paralelo. E para calcular essa ligação em paralelo, nós usamos a seguinte fórmula, tá? É o produto da multiplicação pela soma. Então a gente vai multiplicar R1 vezes R2 e dividir pela soma de R1 mais R2. Só que essa fórmula funciona só até dois resistores em paralelo, tá? Tem outros cálculos que a gente vai ter que tirar o famoso MMC, para quem estudou aí na escola e perguntar para que serve, serve por eletricista, tá? É igual a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara serve para quem? Para eletricista, serve também, tá? Então, ó, a gente vai ter essa associação aí de resistores e, obviamente, a gente vai fazer o cálculo, né? Resistor equivalente ou total vai ser igual a 7 vezes 14 dividido por 7 mais 14. Então, a resistência total vai ser 98 dividido por 21, né? Então a resistência total vai ser igual a 4,76 ohms. Aqui a gente ainda está falando de resistência. Bom, regra para resistores em paralelo. O resistor equivalente, ele é sempre menor do que o menor resistor do circuito, né? Então o menor resistor desse circuito aqui é o resistor 7. E o nosso resistor equivalente é 4,76, tá? Então ele vai ser sempre menor do que o menor resistor. Então vamos lá, ó. Calcular resistores em paralelo com mais de dois resistores. Como é que a gente faz? Podemos usar as fórmulas complicadas de MMC, tira lá o mínimo múltiplo comum.
Aí pega esse mínimo múltiplo comum, faz o cálculo, produto da soma, produto da multiplicação, tira, simplifica a fração, divide, aí tu chega no resistor. É mais difícil, assim é mais garantido, ó. Então com 3 resistores aqui, né, como exemplo. Para calcular ele a gente ainda pode usar essa mesma fórmula, só que a gente vai dividindo em 2 e em 2, tá? E para nunca errar, a gente vai sempre começar do final para o início, tá? Do final para o início. E vou chamar esses 2 resistores aqui, o 3 e o 2, como o resistor A, né? Porque é o próximo no resistor nosso. Então o resistor A vai ser 7 vezes 14, dividido por 7 mais 14, que vai ser igual a 4,98 por 21, que é igual a 4,76 ohms. Feito isso, para não errar, o que a gente vai fazer? Vai pegar o circuito e desenhar ele novamente. Ó, agora eu já não tenho mais 3 resistores, agora eu tenho 2. Aplica de novo a fórmula, tá? Onde é o produto da multiplicação pela soma. Vamos lá, resistor equivalente é igual a 5 vezes 4,76 dividido por 5 mais 4,76, né? Então, o nosso resistor equivalente vai ser igual a 23,8 dividido por 9,76. Resistor equivalente é de 2,44. Qual é a regrinha básica aqui para resistores em paralelo? O resistor equivalente vai ser sempre menor do que o menor resistor. Vamos ver se isso é verdade, ó. Então eu tenho aqui, ó, resistor 1, ele está sendo menor do que o resistor. O resistor equivalente está sendo menor do que o menor resistor da corrente, que é o resistor RA aqui, ó. Do 4,76 ele é 2,44. Continua, a regra tá valendo, tá? Então basicamente é esse aqui, a nossa associação quando é em série. Tá aqui. Ó, agora, se tem um circuito misto, né? Quando a gente fala de um circuito misto, ele tem tanto resistor em série como resistor em paralelo. Aí é onde a gente começa a fazer algumas análises um pouquinho maior, né? Para calcular isso aqui, o resistor, que a gente já está focado por enquanto somente no resistor, nós vamos calcular esse resistor da seguinte forma, tá? Usando as duas fórmulas que a gente aprendeu. Então a gente, para nunca errar, a gente sempre vai começar do final do circuito para o início do circuito, tá? Então, eu vou calcular agora o resistor A, que vai ser igual R2 vezes R3, né? Resistor 2 vezes o resistor 3, dividido por R2 mais R3. Então a fórmula está aqui. O resistor A, ou seja, a resultante do cálculo desses resistores, vai ser 7 vezes 14, dividido por 7 mais 14. Onde o resistor equivalente, ou seja, o resistor A aqui, vai ser 98 volts. Tá? Eu acabei esquecendo de colocar o restante do cálculo. 98 dividido por 21, que vai dar 4,76, tá? Vamos considerar que fosse o 98 aqui, tá? Porque eu esqueci de fazer o restante do cálculo, vou fazer agora não. Agora eu tenho o que, ó? Redesenhei o circuito. Redesenhei o circuito, ficou mais simples. Agora ficou uma ligação em série. Feita essa ligação em série, a gente vai fazer então o cálculo de resistor em série. Como é que é o cálculo do resistor em série? Faz somente a soma. Soma. 98 mais 5 igual a 103, né? Vamos ver aqui. RA mais R1 é igual a 5 mais 98 igual a 103, tá? Então, ó, a gente agora, em vez de analisar o resistor, nós vamos fazer uma análise do circuito, tá? Do circuito. E a análise de circuito é algo que a gente vai ter que fazer a partir do comando para ter e obter as informações que realmente nós queremos que faça o maquinário, tá? Então, ó,
a gente já começa a calcular a tensão agora em cada resistor, já que a gente já aprendeu como é que calcula um resistor em série, né? Então tá aqui um circuito fechado, uma malha fechada, tá? Vocês vão ouvir muito falar circuito fechado ou malha, por causa que remete sobre as leis de Kirchhoff, tá? Então a gente vai se arremeter muito a isso. Então aqui é onde está o segredinho da gente conseguir controlar a tensão lá de entrada e saída, né? Então para calcular, usaremos então a fórmula de série, né? Que é resistência equivalente é igual à soma dos resistores. Depois vamos calcular a corrente total do circuito, tá? Onde a corrente total do circuito ela é dada pela fórmula, que é a tensão dividida pela resistência, tá? Aí isso você acha a corrente total do circuito. E depois, feito isso, nós vamos calcular quanto de tensão passa em cada resistor, né? Então a gente vai saber de fato quanto que aquele resistor consome, tá? Então pegando aqui, ó, resistência equivalente é 20, que é o resistor 1, mais 35, que é o resistor 2, que é igual a 55 ohms. A corrente total vai ser igual a 60 volts, que é aqui da nossa fonte, ó, dividido por 55 ohms, que é o resistor total. Então a corrente total vai ser de 1,09 amperes. Então, ó, esse circuito todinho aqui, qual a corrente elétrica desse circuito? 1,09. Qual é a tensão desse circuito? 60 volts. Aí vamos responder uma pergunta que ainda não tem. Qual é a tensão que ficou no resistor 1? Não sabemos, né? A gente vai ter que calcular. Mas para isso a gente tem que observar o seguinte: em um circuito em série, a corrente elétrica permanecerá a mesma, mas a tensão vai ser dividida. Então, se eu tenho 1,09, quanto de corrente vai ter aqui? 1,09. E aqui? 1,09. Porque a corrente permanece a mesma. Já a tensão, ela vai se dividir. Então, vamos ver aqui, ó. Agora que a gente sabe o valor de corrente, valor de tensão, valor de resistência, a gente vai calcular o valor de tensão em cada resistor. Então, a tensão no resistor 1 vai ser igual a 20 ohms vezes 1,09. A tensão no resistor 1, então, vai ser de 21,8 volts. A tensão no resistor 2, a gente tem dois modos de fazer o cálculo. Tá? Qual é o cálculo? 60 menos 21,8 vai dar o valor da tensão que vai para o resistor 2. Ou podemos simplesmente aplicar a mesma fórmula e depois fazermos a prova real de que esse cálculo realmente está certo e que vai funcionar assim, tá? Então a tensão no resistor 2 vai ser igual a 35 vezes 1,09. Ou seja, a tensão no resistor 2 é igual a 38,2. Olha, 60 menos 21,8 é igual a 38,2. 60 menos 38,2 é igual a 21,8. Deu na mesma, tá? Aí a gente tem que observar a primeira lei de Kirchhoff, né? A soma de todas as tensões deve ser a mesma da saída da fonte, tá? Então a soma das tensões em cada resistor aqui deve ser a mesma da fonte. Vamos ver se é mesmo? A resistência total, então a tensão total vai ser 21,8 mais 38,2, que vai dar exatamente 60 volts. Ora, se eu já tenho esse conhecimento e tenho algo que consuma uma tensão menor ou maior do que a que eu tenho aqui, ó, eu já consigo criar algo antes, né? Colocar um resistor antes para poder fazer esse consumo, tá? Calculando ele em paralelo, muda um pouquinho, né? Mesma malha agora ligada em paralelo.
Como é que vai ficar aqui esse cálculo aqui? Em paralelo, a gente começa calculando pela corrente, né? Então, a corrente no resistor 1 vai ser igual a 60 volts, que é o que saiu aqui até chegar no primeiro resistor, dividido pela tensão dele, que é 7 ohms. Então, a corrente no resistor 1 vai ser de 8,58 amperes, tá? Já a corrente no resistor 2 vai ser o mesmo cálculo, vai ser 60 dividido por 14, tá? Então, 60 dividido por 14, nós vamos ter uma corrente elétrica no resistor 2 de 4,29. Ótimo. Se eu já tenho a corrente no resistor 1 e a corrente no resistor 2, e sabemos que a primeira lei de Kirchhoff, ela traz uma informação valiosíssima, que a tensão e corrente do circuito deve ser a mesma. A mesma, né? Então vamos olhar aqui, ó. Então a corrente total desse circuito vai ser o quê? 8,58 do primeiro resistor mais 4,29 do segundo. A corrente total desse circuito aqui agora, ó, é de 12 amperes. Tá? 12 amperes. Achamos agora. Nós temos tensão, nós temos corrente e nós temos resistência. Agora a gente vai analisar o seguinte aqui, ó. Diferente de uma ligação em série, uma ligação em paralelo, podemos observar aqui o que? Quanto de tensão tem nesse resistor 1? Quanto tem no 2? Ou seja, aqui numa ligação em paralelo, a tensão permanece a mesma. Porém, a corrente se divide, né? Porque não é total de 12 amperes? O resistor 7 pegou 4 amperes. O resistor 14 pegou quase 9 amperes. Então fica aqui, ó. Foi dividida. Os quase 13 amperes foi dividido aqui, tá? Então observar bastante isso nas ligações. Por que que eu estou falando sobre essas ligações? A gente vai entender para ver as ligações do motor. Se não entender o que é série paralelo, vai sempre ficar escravo de uma coisa que eu ensino a não ficar escravo. O que é? Eu tenho um motor lá de 6 pontas, eu quero fechar ele numa tensão de 220. Se você não tiver a plaquinha, simplesmente não fecha, tá? Porque você vai ter dúvida. Sabendo o que é uma ligação em série em paralelo, uma estrela, triângulo e todas as outras ligações, com certeza, tendo placa você liga, não tendo placa você liga, tendo 6 pernas você liga, tendo 12 pernas você liga, tá? Vai depender mais da placa? Não. Tá? Não vai mais. Tá? Então é isso que eu quero. É vocês fazerem a ligação do motor independente se ele tem placa, se ele não tem, se ele tem 6 fios, se ele tem 3, se ele tem 12. É pegar, chegar e ligar. Tá? Básico, é só isso. Ó, calculando o circuito, tem um circuito misto aqui agora, né? Agora o negócio vai pegar um pouquinho, né? Porque é muita informação. Para calcular um circuito misto, a gente começa a analisar esse circuito também do final. Ou seja, a gente primeiro, para calcular todo esse circuito, a gente precisa achar o resistor equivalente, o resistor total desse circuito, tá? Então, como a gente já viu no circuito misto, aplicando aqui a gente vai pegar o que? Sempre analisar do final, tá? No final eu tenho 2 resistores ligados em série ou em paralelo? Em paralelo. Estou ligado esses resistores em paralelo. Ou seja, o resistor R3 e o resistor R2 está ligado em paralelo. Logo, resistência A vai ser o produto da multiplicação pela soma, que é o quê? R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Fórmula do produto da multiplicação pela soma, tá?
Então a resistência A vai ser igual a 7 vezes 14, dividido por 7 mais 14. A resistência A vai ser igual a 4,67. Cálculo simples, né? A gente acabou de fazer ele aqui, então tá tranquilo. Feito isso, o circuito vai estar assim, em série. A gente calcula aqui ele de novo. O resistor total é RA mais R1, que é 5 mais 4,67, que vai dar 9,67. Aí o nosso circuito total fica assim, ó. Uma tensão de 380 volts e uma resistência equivalente de 9,67 ohms. Tá? Feito isso. Olha só que interessante. Muitos alunos, quando estão começando a aprender, ele me pergunta assim, professor, então só tem resistência quando tem resistor? Sim ou não? Não, o próprio condutor, ele gera uma resistência elétrica. Aí tem uma tabela dentro de normas que nos explica, que nos mostra qual a resistência elétrica do cobre, qual a resistência elétrica do alumínio, qual a resistência elétrica do ouro, da prata, tá? Do ouro, professor, você não está exagerando, não. Circuitos eletrônicos, principalmente processadores, usam terminais de ouro, tá? Então quem tem computador tem ouro, pouquinho, mas tem, tá? Então tá aqui, ó, resistência total aqui agora, ó, se a gente tem tensão e tem resistência, o que a gente vai fazer agora? O que tá faltando? A corrente, né? Então a gente vai calcular agora a corrente total desse resistor, né? Então a gente pode calcular da seguinte forma: corrente total é igual a tensão total dividido pela resistência equivalente ou resistência total. Aí fica fácil, 380 dividido por 9,67. Então na verdade está aqui, ó, resistência total é de 39,29 amperes. Vou simplificar aqui, mas vocês estão vendo o resultado aí, tá? 39 amperes é a corrente elétrica no meu circuito. Ó, a gente tem agora resistência total, tensão total e corrente total. Tá? É o básico que vai ter aqui. A gente vai pegar o sentido de direção e começar a fazer a análise segundo as leis de Kirchhoff. Então, quando a tensão sai aqui de 380 volts, a corrente elétrica, quando chega nesse resistor, ela se dividiu, foi para algum lugar, ela tem outro caminho para fazer? Sim ou não? Não tem, até aqui ela não tem. Então eu já posso dizer que a corrente no resistor 1 é 39,29 amperes? É 39. Então a gente vai calcular a tensão que vai ficar nesse resistor aqui, ó. Então o resistor 1 vai ter uma tensão de 39 amperes vezes 5 ohms, que vai ter uma tensão de 196 volts, tá? Essa corrente a gente pode observar a segunda lei de Kirchhoff, que a soma das tensões dentro de uma malha deve ser igual à tensão da fonte. Logo, depois que eu sei essa regra de Kirchhoff, né, sabendo que a tensão no resistor 2, podemos calcular da seguinte fórmula: a tensão no resistor 2 vai ser igual à tensão total menos a tensão no resistor 1. Quanto que foi a tensão no resistor 1? 196 volts. Então, se eu pegar 380 menos 196, eu vou achar a tensão aqui, ó. A tensão no resistor 2 é de 183, tá? Por quê? Lei de Kirchhoff, não vai mudar, tá? Lei das malhas, lei dos nós. Então, a gente já tem aqui as tensões no resistor 1 e a tensão que vai estar no resistor 2 e 3. Por que eu falo 2 e 3? Ligações em paralelo, a tensão é a mesma e a corrente é que vai se dividir. Bom, vamos lá. Calcular então agora a corrente no resistor 2 ficou fácil, né? Que vai ser 183 dividido por 7, que vai dar 26,26 amperes. Lembrando,
Ligação em paralelo, o que se divide? A corrente. Paralelo, quem divide é a corrente. Ligação em série, quem é que se divide? A tensão. Isso aí, ó. Lá da nossa fonte, passou pelo resistor 2 ainda com 39 amperes, chega no nó, ela vai descer com a corrente de 26 e vai seguir a nossa corrente, obedecendo a primeira lei de Kirchhoff, que segue o restante do circuito. Ora, se eu sei que a corrente total é 39 amperes e que no resistor 2 desceu 26, é simples, né? É só pegar aqui, ó, 13 amperes é o que sobra, é o que está indo lá para o outro resistor. Ainda coloquei uma observação aqui da seguinte forma. Se nós temos corrente e temos resistência, conseguimos calcular a tensão no resistor 3. Mas nesse caso, preciso ficar fazendo cálculo? Não. Por quê? Basta analisar o circuito. O resistor 3, né? Ele está em paralelo com o resistor 2. Estando em paralelo o resistor 2, eu sei que a tensão é a mesma. E a corrente até o momento vai ser a resultante da sobra ali, tá? Então vai descer aqui, ó. Vai descer 183 volts e a corrente que sobrou aqui depois da malha, que é 13 amperes. Tem que fazer cálculo? Nenhum. Ó, porque é importante entender uma ligação séria, uma ligação em paralelo. Nós temos um motor, quando ele é de 6 pontas, ele vai ter duas tensões, né? Ele vai ter a tensão de 380 e uma tensão de 220, né? Primeiro macete para a gente entender essas ligações aqui. Pena, não vai ter. A menor tensão sempre, anote isso aí, ó. Menor tensão sempre vai ser fechada em triângulo. E não interessa o motor, não interessa o lugar que você esteja, esse fechamento vai ser sempre o mesmo, tá? Em triângulo, né? Em triângulo. Então, sempre a menor tensão do motor vai ser fechado em triângulo. Ou seja, esse motor de 380 e 220, 220 vai estar fechado em quê? Triângulo, tá? E 380 vai ser o fechamento em estrela, tá? Que aí é representado pela letra Y. Então, o motor de 6 pontas vai ter as pontas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou pegar o motor, ó, e vou trazer as pontas para cá. Vou alimentar 1, 2 e 3 do motor. Ponta 1, 2 e 3. E vou pegar esse 4, 5 e 6 e vou fechá-los, curto-circuitá-las, ó. 4, 5, 6. Então tá aqui, ó. Basicamente para a gente entender esse fechamento, ó. Vou dar play aqui e vou energizar. Então o motor, ó, energiza, tá? Ó, liguei aqui o motor, entra em funcionamento. Esse fechamento aqui é o fechamento em estrela. Então, ó, a fase vai no 1, no 2 e no 3, tá? E o 4, 5 e 6 fica curto-circuitado. Tá? Então aqui é o fechamento em estrela, tensão 380. Bom, esse motor aqui, ó, ele está fechado em triângulo, 220 volts. 220 volts. Quantas pontas? 6 pontas, tá? Ótimo. Motor de 6 pontas. Vamos ver como é que é a ligação dele aqui de 6 pontas. Você vai alimentar. Ó, a fase é uma coisa que muita gente não entende. Mas é basicamente isso. A primeira fase aqui, ela está alimentando quem? O 1 e o 6. O 1 e o 6. A fase 2 está alimentando quem? O 2 e o 4. A fase 3 está alimentando o 3 e o 5.
Aí fala, como é que eu vou decorar isso aqui, pelo amor de Deus? Simples. Pensa o seguinte, une-se as extremidades. Quem são as extremidades? 1 e 6. Depois, junta as numerações pares. E depois as numerações ímpares. Quem é par aqui? 2 e 4 são par. 3 e 5 são ímpares. Difícil? Não. Tá? Decorou. Extremidade. É em triângulo. Extremidade. 1 e 6. Depois par com par. Ímpar com ímpar. 2 e 4. 3 e 5. Acabou. Aí muita gente não entende o seguinte, eu quero inverter esse motor, aí ele faz uma salada de fruta, quer inverter o 3 com 6, aí para poder inverter, não, o que eu faço? Não é a primeira fase que está invertendo aqui, ó, não é a primeira fase que está invertendo, aqui que está alimentando 1 e 6, em vez de eu colocar a primeira fase para alimentar 1 e 6, eu vou colocar a fase 3, ou a fase T para alimentar 1 e 6. O 3 e 5 aqui não é a terceira fase que está alimentando? Eu vou colocar a fase 1. É só isso. Quando chega no momento de laboratório que a gente monta uma partida estrela-triângulo com reversão, ou seja, eu faço esse motor girar para um lado e para o outro, tá? Numa partida estrela-triângulo. A pessoa começa a mexer tanto no fio que acaba que o motor não liga. Ou quando liga, funciona ele funciona em estrela, mas não funciona em triângulo, tá? E por que eu parto esse motor e chama estrela triângulo? Qual é a maior tensão? A estrela. Qual é a menor tensão? Triângulo. Vamos fazer um cálculo aqui? Se eu tenho um motor ali de 7.000 CV, que é mais ou menos 5.500 de potência, tá? 5.500 de potência. E eu divido ele por uma tensão de 380, eu tenho aqui uma corrente elétrica de 14 amperes. Dividido por 220. Aí, 25 amperes. Tá? O que aconteceu aqui? Quanto maior a tensão, menor é a corrente elétrica. Quanto menor a tensão, maior é a corrente elétrica. A gente faz essa partida e usa uma tensão maior para o motor ter uma menor tensão. Consequentemente, ele demora mais o pico de corrente. Ou seja, eu diminuo esse pico de corrente. Por isso que eu tenho essas partidas chamadas estrelas triângulo. Para eu partir numa maior tensão, quando ele está em trabalho, ou seja, venceu já a parte de inércia, eu posso diminuir a tensão e aumentar a corrente para o motor ter um melhor desempenho de trabalho. É para isso que serve uma partida estrela triângulo. Nesse caso aqui, eu posso escolher duas tensões de trabalho e partir ele diretamente, porque são motores mais que vai ter uma tensão menor, tá? Até 7,5, dependendo do transformador que esteja, a gente consegue partir esse motor de forma direta. Não precisa usar uma estrela triângulo para fazer isso. E hoje, na verdade, nem se usa mais estrela triângulo. A gente bota logo um inversor lá e controla ele do jeito que quer. Tá? Mas quando não tem, nós temos que usar esse recurso de estrela triângulo. Tá? Então é por isso que a gente faz esse tipo de associação. Eu vou colocar uma letrinha aqui mais razoável, porque a última aula eu coloquei uma letra muito grande. Então vamos lá. Tensões de trabalho. Olha só, o que você entende como monofásico? 220 volts. É isso? Errado. Tá? Monofásico. Então vamos lá. Tensões monofásicas. Nós vamos ter duas tensões. A diferença entre fase mais neutro é igual a 220 volts. Isso é uma tensão monofásica. Eu posso ter a diferença de fase mais neutro igual a 127 volts. Também é monofásica. Ótimo. Tensões trifásicas.
fásicas urbanas, tá? Tensões urbanas. Nós vamos ter fase mais neutro, fase mais fase, igual a igual a 220. Nesse caso aqui, é monofásico? Não. Monofásico é quando tem uma fase. Mono, bi, tri. Mono, uma fase. Agora, quando fala bifásico, duas fases. Eu tenho um sistema bifásico de 220 volts. Ó, vamos ter outra tensão entre fase mais fase igual a 380 volts. Também existe essa possibilidade. Nós vamos ter ainda as tensões rurais. As tensões rurais pode ter fase mais neutro igual a 254 volts e fase mais fase igual a 440 volts. Temos essas tensões. Temos mais tensões? Temos as chamadas tensões industriais. Onde as tensões industriais vão ter somente fase mais fase igual a 440 volts. E fase mais fase igual a 760 volts. São tensões industriais. Cadê o neutro? Fase neutra. Não tem nessas tensões industriais, tá? Existe o neutro, tá lá. Mas para essas tensões de trabalho não tem neutro, tá? Como é que a gente analisa aqui uma tensão industrial para a gente nunca errar? 220. Qual o dobro de 220? Tá aqui. A outra tensão é 380. Qual o dobro de 380? 760. Tá aqui as tensões industriais. Então, na verdade, ó, nós temos o motor, temos o fechamento aqui com essas duas tensões. E por que eu falei lá no início da aula sobre a associação de resistores em série em paralelo? Nós vamos ter um motor de 12 pontas. Se vocês conseguem, não tem dúvida, de fechamento desse motor aqui, tanto em estrela como em triângulo, vocês também não vão ter nenhuma dúvida. Mas é normal errar. Erra aqui para não errar depois. Pronto, esse aqui está fechado em estrela. Com o tempo, vocês vão bater o olho. E sem ver o fechamento do motor, vamos falar, esse motor está fechado em 220, 380. E isso eu aprendi da pior forma possível, viu? 1 com 6. 1 com 6. O 2 com 4. E o 3 com 5. Olha só, esse aqui está fechado em? Esse aqui está fechado em? Triângulo. Então vamos colocar aqui, ó. Tá, então na verdade tá aqui, ó, os dois fechamentos em estrela e triângulo. Olha para esse desenho aqui, é um Y, então o fechamento em? Estrela. Aqui é um triângulo, fechamento em? Estrela. E aqui foi erro de impressão? E aqui foi outro erro de impressão? Olha só. Aqui é estrela, aqui é triângulo. Esses dois fechamentos, vou até fazer assim, para ficar melhor. Essas duas tensões aqui, que são as tensões industriais, estão ligadas em série. Está ligadas em séries. Tá? Ela está ligada em série, essas duas aqui, ó. Ligadas em série, tá? Isso os dois. Essas duas tensões, a ligação é em série. Como é que é uma ligação em série? A corrente elétrica só tem um caminho para percorrer.
Essas outras duas aqui, obviamente, estão ligadas em paralelo. Vamos entender isso agora aqui, tá? Quantas bobinas nós temos em um motor paralelo? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis bobinas. Quantas pontas de fio? 12. Ótimo. Vamos até pegar esse aqui como exemplo. Tensão 760. A gente já viu que a ligação é em série. Então eu tenho que transformar essas 12 pontas em quantas? 6. Vou pegar aqui um fiozinho e vou fazer assim. Como é que eu transformo em série? 4 com 7. Não gostei do risco, ficou feio. 4 com 7. 5 com 8. 6 com o 9. Pronto. Tá aqui. Agora quantas pontas tem? 6. Como é que fecha o motor em estrela com 6 pontas? Alimenta 1, 2 e 3 e faz o fechamento aonde? 4, aliás, 10, 11 e 12. Beleza. Fizemos o fechamento em estrela, ligado em fechamento estrela sempre é maior a tensão. Logo, como ele está ligado em série, está fechado em estrela, preste atenção, vamos até escrever aqui, ó. Ligado em série e fechado em estrela. Tensão de trabalho vai ser de 760 volts, porque ele está ligado em série e fechado em estrela. Qual é a maior tensão entre 760 e 440? 760. Então nós temos essa informação aqui. Vamos até deixar alimentadinho aqui para ficar legal. É a gente salvar e deixar bonitinho. Fase R, fase S, fase T. Pronto. E aqui, ó. Desce aqui. Desce aqui. E fecha aqui. Fecha aqui. Então tá aqui, ó. Primeiro fechamento. Legal? Agora, nós temos ainda que manter em série. Vamos fechar essa porcaria em série aqui. Como é que faz a série? Só interliga uma bobina na outra. Vou até fazer diferente aqui para não ocupar o número. Eu não gosto. Ó, pronto. Fechei a bobina em série. Agora eu vou fechar ela em triângulo. Como é que faz o triângulo? Ó. Pronto. Aí a gente vai fechar aqui agora, ó. A fase 1. No 1, a fase 2 vai no 2. A fase 3 vai no 3. É só isso? Não. Em vez de fechar um com 6, eu vou fechar um com o... Isso, com o 12. Um com 12. Eu vou fechar o 2 com o... Com 10. Que agora é só juntar pá com pá. Então tá aqui, ó. Fechamento em triângulo. Então vamos colocar aqui, ó. Ligado em série e fechado em triângulo. Tensão de trabalho de 440 volts. Tá? Então olha só, eu tenho aqui fase RST e aqui eu tenho fase RST. Essa R é a mesma dessa? É. Essa S é a mesma dessa e essa T é a mesma dessa. Agora nós vamos fechar esse motor numa tensão de 380 volts. Então, esse motor tá... Isso aqui já tira muita dúvida. E aí tu chega lá, tem um motor de 12 pontas sem
Tem um motorzinho de 12 pontas. A tensão de trabalho lá é 380. E agora, como é que fecha em 380 se não tem placa? Para lembrar, né? Então, basicamente é isso aqui. Olha só, a gente está fechando em estrela. Olha só como é simples. Fase aqui, aqui, aqui. E vai fazer o que? Curto-circuitar a saída. Curto-circuitar a saída. Não é um fechamento em estrela aqui? E essa outra bobina, como é que eu faço? A mesma coisa. Ó. Quando a ligação é em paralelo, eu só vou repetir, né? O que uma bobina faz, a outra também vai fazer. Tá? Então fica assim. Só copiou. O que essa bobina fez, essa aqui fez. O que a gente tem que ter ciência? Que a fase R está alimentando quem? 1 e 7. A fase S, o 2 e o 8. A fase 3 está alimentando o 3 e o 9. 4, 5, 6 é fechado, 10, 11, 12 é fechado. Tensão de trabalho, 380 volts. E olha só, o fechamento em triângulo, ele vai obedecer também a mesma norma. Paralelo e fechado em triângulo, tá? Tensão de... Agora, o que a gente tem que chamar? E vamos voltar lá de novo a imagem para a gente ver aqui uma coisa, ó. Ó. Estrela, triângulo, duplo estrela, duplo triângulo. É o que identifica o que é uma série e o que é um paralelo. A gente falou que fechado em série, né? Quando eu fecho em série em estrela e uma ligação em série, o motor vai ter a maior tensão, que é 760. Ó, 760. Quando eu falei que esse motor está em série, fechado em triângulo, a tensão é 440. Tensão 440. Quando esse motor está ligado em paralelo, fechado em estrela, a tensão é 380 volts. Duplo estrela, 380. E agora a gente vai fechar em 220 volts, ligado em paralelo, fechado em triângulo. Ora, continua a mesma coisa, né, gente? Fase R no 1, fase R no 7. A fase R vai aonde agora? 1 com o 6. E 7 com o 12, né? Então, ó, para eu fechar esse motor trifásico 220 em paralelo e fechado em triângulo, eu vou usar quantos fios para alimentar com a primeira fase? 4, ó. 1, 6, 7 e 12. Aí agora o S, a fase S, ó, ela vem no 2 e no 4. Vem no 8 e no 10. Então, ó, a segunda fase vai juntar o quê? Todas as pontas pares. Todos os pares. E a terceira fase vem no 3, vem no 9. Esse é o nosso fechamento. Parece muito fio, mas não é. Tu vai abrir o motor, vai pegar a ponta 1, 6, 7, 12. Emenda todas elas. Tem a primeira fase. Vai pegar na segunda ponta todos os pares. 2, 4, 8 e 10. Junta tudo. Depois vai vir aqui e vai pegar todos os ímpetos. 3, 5, 9 e 11. E tenho 3 pontas para alimentar com 3 fases. Tá? Ou seja, eu tenho um motor que eu consigo ligar ele lá em 760 e reduzindo ele até 220 volts. Professor, me dê um exemplo de ligação desses motores. Pivô para irrigação,
Motores de alta capacidade de refrigeração, por exemplo, no aeroporto, o motor que parte a ligação da refrigeração do aeroporto, a parte de ar-condicionado do aeroporto, é um motor de 760 volts, ligado em estrela triângulo até para baixo. Hoje não, né? Mas antigamente era, tá? Então é feito isso. Nos pivôs ainda tem, tá? Ainda é estrela triângulo. Que a gente já não chama esse motor mais de uma partida estrela triângulo. É uma partida série paralela estrela triângulo. Vamos lá, vamos fazer aqui um entendimento. Para eu te empurrar um carro, eu faço força primeiro ou faço mais força primeiro ou não? Faz força no início. Depois ele está embalado, a gente vai embalando. A mesma coisa do motor. Quem é a força da grandeza elétrica? É a tensão. Então, quanto mais tensão eu estou colocando mais força para poder vencer a inércia. O que é inércia? É o movimento que está parado e colocar em movimento, né? Algo que está parado e colocar em movimento. Uma vez que eu coloquei toda essa força, eu não preciso mais de força, eu preciso realizar trabalho. Quem realiza trabalho é a corrente elétrica. Então eu vou começando a fazer assim, ó. Tira a força, coloca trabalhador. Até chegar na menor tensão de 220 com a maior corrente de trabalho, tá? Não é pico, é corrente de trabalho. Aí eu tenho o melhor desempenho desses motores, tá? Por isso que nas zonas industriais, como Zona Franca de Manaus, Grande São Paulo, nas indústrias de São Paulo, nas indústrias lá do sul, a tensão de trabalho trifásica é 220, não é 380.